Tá gravando. Então, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para compartilhar uma experiência internacional. O que é uma experiência internacional? É compartilhar uma experiência de viagem a um país estrangeiro, né? É sempre uma experiência, para os brasileiros, de modo geral, algo bastante desafiador. Primeiro, nem todos têm a possibilidade de estar envolvido com essa experiência. E segundo, né, a possibilidade de você conhecer uma outra pátria, uma outra cultura, né, outras pessoas, né, outra forma de construir a realidade, como é que as pessoas se organizam, é sempre uma experiência interessante. Então, a minha ideia aqui é falar um pouquinho da minha experiência, que se deu em outubro de 2019, quando eu tive a oportunidade de ir a Zurique, Suíça, né? Então, foi um projeto que me ocorreu de maneira espontânea a partir de uma disponibilidade financeira, aonde mais ou menos próximo, assim, no finalzinho de 2018, eu fiquei pensando assim, de que forma eu poderia utilizar aquele dinheiro que eu tinha recebido a partir de um determinado trabalho. E me veio a ideia, assim, poxa vida, por que não Zurique, né? Mas Zurique tem também, né, vamos dizer, uma causa afetiva, né? Eu sou psicólogo de orientação junguiana, né, que é uma linha teórica, né, aonde esse teórico ele é da Suíça, né? Ele nasceu em Cassville, né, na Suíça, e claro, né, a gente sempre fica com aquela vontade de conhecer, né, a pátria natal daquele que representa o horizonte, né, ou a forma de ler a realidade, os fenômenos da psicologia, né, e a gente quer conhecer. E foi o meu caso. Eu quis conhecer, né, banquei o projeto, né, e que pensei, bom, então vamos em frente. Como é que começou isso? Qual foi o primeiro passo, né, que eu dei? Então, de posse daquele valor, eu falei, bom, vamos nos organizar, porque eu acho que toda viagem, né, ela tem que ter um nível mínimo de organização, senão a gente não consegue construir o projeto, né? Então, eu fui pela parte mais difícil, né? Qual é a primeira parte que eu considero complicada, né? É a parte, né, de deslocamento, ou seja, de que forma nós vamos fazer isso? Ou seja, claro, nós vamos de avião e a gente vai ver as possibilidades. Então, a Europa, você tem vários pontos de entrada, né? Você pode entrar por Portugal, você pode entrar por Madrid, você pode entrar pela Alemanha, isso, você pode, tem várias possibilidades, né? E a minha escolha, né, eu escolhi entrar por Frankfurt, né? Então, eu fiz esse roteiro, né? Rio, Frankfurt, Zurique, né? Então, são mais ou menos 10 horas de viagem até Frankfurt, né? E eu, claro, eu fico um pouquinho no aeroporto, são mais ou menos 5 horas e meia em Frankfurt, e daí eu pego um avião para Zurique, faço a conexão, né? E vou para Zurique. De Frankfurt para Zurique não passa de 1 hora e 15 minutos. Uma viagem rápida, uma viagem gostosa, tranquila, né? E a primeira coisa que traz assim uma inquietação, né? O que é estar, né? Do que eu preciso, né, ter em mãos para eu me deslocar naquele país. Mas, por enquanto, é algo que eu vou contar mais à frente. Vamos retornar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, primeiro, construir a base. Qual era a base? Né? Como chegar? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi o deslocamento, a passagem aérea. A primeira coisa que eu comprei foi a passagem aérea. Segunda etapa, né, foi a hospedagem. Então, aviação, né, e a hospedagem são dois critérios importantíssimos. Eu, como não sou uma pessoa assim, muito ligada em muitos luxos, né, eu procurei trazer uma funcionalidade ou um conforto para mim no sentido do deslocamento. Então, eu procurei avaliar qual seria o hotel que ficasse mais localizado proximamente ao aeroporto. Por que isso? Porque em caso de qualquer questão que eu precise me locomover com uma certa urgência, sem a perda do voo, sem esse risco de perder o voo, então eu tenho, né, a proximidade do aeroporto a meu favor. Então eu levei isso em consideração. Então, pesquisando, então existe aquela famosa rede Ibis, né, que é espalhada pelo Brasil inteiro, e eu descobri que tinha um hotel da rede Ibis muito próximo ao aeroporto, são exatamente 5 minutos de trem, né? Na verdade, não é o trem, como lá é o VLT, né? Seria o correspondente ao VLT nosso. Então, são 5 minutos do aeroporto até o hotel. Então, procurei, tudo eu procurei fazer para garantir a funcionalidade e o conforto. Aí cada um, claro, a viagem, pessoal.
A viagem ela vai espelhar o temperamento de cada um. Eu gosto de rapidez, eu não gosto de perder tempo me deslocando. Então, isso faz parte da minha pessoa. Então, eu não gosto de perder tempo me deslocando. Então, quanto menos eu me deslocar, quanto mais eu chego próximo ao meu objetivo, mais, né, eu entendo que a viagem possa ser prazerosa. Então, a escolha do hotel, a escolha do roteiro, tudo ela foi baseado nesses critérios. Não estou dizendo que esse critério seja o único, né? Existem outros critérios. Como eu disse, o critério vai ser aquele do conforto de cada um de vocês. Então, para mim, o critério de conforto é a rapidez de chegada ao destino. Então, levei 10 horas para chegar a Zurique, perdão, a Frankfurt, e de Frankfurt, Suíça, e da Suíça, 5 minutos por via do VLT até o hotel. Então, foi uma coisa muito planejada esse circuito. Muito bem. Então, de posse desses dois elementos, vejam, eu tenho, já garanti o avião e já garanti a hospedagem. Então, se você garante isso, porque todo mundo sabe aqui, né, pessoal? Tudo aquilo que a gente faz com antecedência, a gente pode pagar por um preço de maneira favorável. Quanto mais cedo você conseguir, né, antecipar, né, a marcação dessas coisas, melhor para você em termos financeiros. Então, a minha viagem estava marcada. Eu marquei a viagem para outubro. Então, claro, o avião estava, né, com esse schedule, né, com essa marcação, e isso foi em janeiro. Em janeiro eu comprei a minha passagem aérea, e mais ou menos por volta de fevereiro, março, eu fechei com o Ibis, né, via o Booking.com. Né? Eu não estou fazendo comercial aqui de nada, pessoal, estou falando apenas como é que eu construí a minha estrutura, e claro, esteja um livro para vocês buscarem outros sites. A minha foi essa. Então, eu fiz a marcação, e pelo Booking.com eu sou um cliente Prime, e eu tive alguns descontos, algumas vantagens em relação a isso, por causa do número de vezes que eu utilizei o serviço da companhia. Né? Então, por volta de março, abril, eu já estava com 2 pontos fundamentais equacionados. Ou seja, a passagem aérea estava comprada e a hospedagem estava garantida. Mas faltava um item fundamental. 2, aliás. Como é que se dá a movimentação interna no país de destino? Ou seja, como é que eu vou me deslocar? Né? Que sistemas de transporte eu tenho à minha disposição? Né? E terceiro, que esse sim é a parte mais difícil de toda a viagem internacional, o numerário que você vai ter que arregimentar para estar naquele país. E, por exemplo, a moeda corrente na Suíça não é o euro, porque a Suíça não é aderente aos países da zona do euro. Ela tem uma moeda independente. Né? Então, na Suíça, a moeda corrente é o franco suíço. Né? Então, aí, dificuldade dependendo de onde vocês estejam, né, aqui no Brasil. Nem todo lugar vende franco suíço. Então, é possível que vocês tenham que pesquisar que casas de câmbio nas proximidades trabalhem com a moeda, e vocês vão ter que encomendar essa moeda. Né? Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, existem algumas casas de câmbio que negociam franco suíço, e eu fui, né, acompanhando isso, cotação direitinho, e eu fui comprando à medida que o numerário ia surgindo. Né? Então, ter um numerário suficiente em função do número de dias que você vai permanecer no país é um cálculo complicado. Mas a gente tem que fazer um planejamento, por isso que é importante planejar. Um planejamento, ele garante o sucesso da viagem. Né? Ele vai garantir o quê? De que forma você vai gastar o seu dinheiro, em que, né? E como. Né? Vai usar o quê? O cartão de crédito? Vai usar a moeda corrente? Cheque de viagem? Né? Eu prefiro, mais uma vez, né? Vocês vejam que a forma como você vai construir o seu projeto de viagem, ele vai se dar em função de quê, pessoal? Vai se dar em função da personalidade do sujeito. Eu sou um cara muito prático, ou seja, como eu falei, o que é para mim importante em termos da viagem dar certo é o deslocamento, é o tempo de deslocamento. E outra coisa, dinheiro na mão. Isso eu não abro mão. Tá? Então, tem gente que gosta do cartão de crédito. Tá? Eu acho que a gente tem a possibilidade de perder muito controle, né, dos gastos usando o cartão de crédito, além de ser vamos dizer assim, um meio de pagamento que eu considero muito caro.
porque a gente não sabe qual é o fechamento da cotação do câmbio no Brasil, fora os impostos, IOF e tal. Então, eu preferi levar o dinheiro vivo, né? Levar o dinheiro vivo. Então, isso para mim me ajudou. Eu levei uma parte, isso foi um conceito meu. Eu levei uma parte em franco suíço, outra parte em dólar. Isso me ajudou bastante. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi o seguinte: enquanto eu estou gastando, enquanto eu estou aproveitando a minha viagem, você vai ali gastando a moeda corrente. E você está olhando, né, em função do número de dias que você está planejando em permanecer naquela cidade. Então, o que eu fiz? O levar o dólar era um sinalizador para mim, porque a partir do momento em que toda a minha moeda corrente estivesse, já foi gasta nos passeios, em várias atividades, e eu estivesse entrando na reserva em dólar, isso significaria que eu teria que ter muito cuidado nos próximos gastos. Por quê? Porque, na verdade, né, eu sei que eu estou chegando ao final da minha disponibilidade financeira. Então, você ter parte do dinheiro em moeda local e parte do dinheiro em dólar faz com que você possa ter um controle sobre aquilo. Não estou dizendo que esse seja o melhor dos controles. A gente pode fazer planilha, pode fazer isso, aquilo outro. Existem milhões de alternativas. Eu estou falando, relatando a minha experiência. A minha experiência foi essa. Ou seja, claro, como na Suíça também tem casas de câmbio, a gente pode ter uma perda um pouco, né, da cotação, mas não é nada assim, oh meu Deus. A gente consegue numerar, troca o dólar por franco suíço e está tudo certo. Né? Então eu fiz dessa maneira. Então, a minha permanência na Suíça foram exatamente 11 dias, entre chegada, né, e, claro, a saída do aeroporto. Foi exatamente 11 dias. Então, o numerário que eu levei foi, em termos estimados, aquilo que eu esperava, né, gastar nesses 11 dias. Ok? Então, tudo aquilo que se decide, pessoal, nós temos que estar confortáveis em fazer. Tudo que se faz tem que existir um conforto íntimo. Então, por isso que eu digo, o que eu estou falando aqui não é uma regra, não estou dizendo que essa é a melhor forma. As pessoas podem questionar, você poderia ter ido para um outro caminho, você poderia ter feito uma... Poderia, mas para mim deu certo. Outra coisa, existem muitos sites de viagem, né, que nos ajudam a compor, né, o próprio roteiro, que ajudam a observar certas coisas que podem favorecer ou não o turista. Então, eu li muito site de experiências, o que não falta na internet, né, pessoal, são sites de experiência de viagem. Né? Então, eu li relatos, inclusive contraditórios. Tinha gente que dizia que aquele lugar era fascinante, outros disseram que era muito ruim. Então, a gente vai equilibrando e, claro, nada paga a experiência pessoal. Então, você vai de posse das informações possíveis e, claro, vai conferir em loco, né, tendo a sua própria experiência. Tem coisas que foram confirmadas e outras não. Né? Então, a experiência de viagem, antes de tudo, pessoal, tem que ser algo prazeroso, não precisa ser um negócio totalmente controlado, rígido. Eu acho que o objetivo é a gente poder viajar e se divertir. É isso que a gente faz. Né? Ok? Então, até a próxima, o nosso próximo encontro. Estaremos aqui prontos para fornecer outras informações, outras dicas, com o maior prazer. E vamos continuando e assine o nosso canal aí, tá bom? Até mais tarde.